Estamos a 3 domingos, a 3 momentos de encontro aqui na igreja. Estamos a aproximar-nos da festa do Pentecostes. Estamos a aproximar-nos do dia em que a igreja celebra o seu nascimento, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos. Este ano, nesse domingo, dia 5 de junho, nesta igreja, às 11 horas, também iremos ter a celebração da confirmação, do Crisma. Por isso, nesse domingo, haverá uma missa extra para que não se juntem todos aqui às 11. Teremos também missa aqui nesse domingo, daqui a 2 semanas, às 9h30. Vamos já pensando um bocado nisso, porque às 11 horas poderá estar muita gente e então, sendo possível, viremos mais cedo à Eucaristia nesse domingo. O Pentecostes é tudo sobre o Espírito Santo. A igreja move-se pelo Espírito Santo. Nós iniciamos esta Eucaristia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na oração da glória falámos do Espírito Santo. A primeira leitura falou do Espírito Santo. O Evangelho falou do Espírito Santo. E daqui até ao final da missa iremos falar mais vezes sobre o Espírito Santo. A palavra Espírito Santo aparece de facto muitas vezes ao longo da celebração. A palavra Espírito Santo aparece várias vezes ao longo da nossa vida. Mas muitas vezes, Espírito Santo é apenas um conjunto de 2 palavras que nós usamos porque sim. E falamos do Espírito Santo porque temos de falar como se fosse algo teórico ou algo do mundo da imaginação. É por isso que, desde hoje e durante as próximas semanas, até ao Pentecostes, iremos aqui falar sobre o Espírito Santo nesta série que em português se diz Vem Espírito Santo. Veni Sancte Spiritus. É o nome da série que nós usamos o nome em latim porque fica mais chique. Sobre o Espírito Santo. Daqui a 3 semanas eu ficaria muito feliz se a maior parte de nós tivesse tido uma experiência forte com o Espírito Santo. Eu ficaria muito feliz se daqui a 3 semanas nós estivéssemos mais abertos à sua ação. Se daqui a 3 semanas, depois desta temporada toda de homilias sobre o Espírito Santo, se por acaso estivermos com 10% de pessoas abertas ao Espírito Santo e 90% de pessoas fechadas ao Espírito Santo, então eu peço a reforma. O meu objetivo será mesmo esforçar-me ao máximo para consiga convencer-vos a todos a 100% da importância do Espírito Santo. Será algo muito complicado, porque existem obstáculos, porque nós construímos muros, e esses muros podem impedir a entrada do Espírito Santo em nós. Por exemplo, há pessoas que têm medo do Espírito Santo, porque ouviram histórias, porque se calhar viram algo de estranho a acontecer, porque ouviram dizer que as pessoas recebem e caem para o chão, porque ouvem dizer que as pessoas recebem e começam a falar com uma língua estranha, porque ouvem dizer que as pessoas que recebem começam a servir mais a Deus. E então há pessoas que têm medo do Espírito Santo, medo que Deus tome controle das suas vidas. No fundo, esse é o medo que está por trás. Não é o medo ao Espírito Santo, mas medo que Deus tome controle da vida da pessoa. Este é um obstáculo que muitas pessoas têm. Porque eu prefiro continuar na minha vida a fazer o que sempre fiz do que a fazer o que Deus sonha para mim. Depois há outro obstáculo. A ignorância. Não sabemos quem é o Espírito Santo. Somos ignorantes acerca do Espírito Santo. E como tal, nem sequer sonhamos em recebê-lo. Porque não o conhecemos. Porque não sabemos o poder enorme que Ele traz às nossas vidas, o poder de transformar uma vida para sempre. Mas a ignorância acerca do Espírito Santo é algo quase normal. São Paulo fala-nos disso na carta aos Efésios. Encontrou-se com um grupo de pessoas, cristãos, batizados, e perguntou-lhes se eles já tinham recebido o Espírito Santo. E a resposta que essas pessoas deram, e está na Bíblia, a resposta das pessoas foi: nós nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Como é que havíamos de receber se não ouvimos falar dele?
Então, ao longo destas semanas, vamos tentar falar um bocadinho mais do Espírito Santo para sairmos do mundo da ignorância e sabermos mais quem é o Espírito Santo e a importância que ele terá para a nossa vida. Já falei do medo, já falei da ignorância, mas depois também existe outro obstáculo que nos pode afastar do Espírito Santo, que é a indiferença. Eu não quero saber. São coisas da igreja, são coisas para as pessoas muito cultas. O Espírito Santo é só para quem sabe muito, não é para mim. Sou indiferente ao Espírito Santo, não quero saber dele. Fico para os outros, para mim não. Tanto me faz. Epá, se vier, veio, se não vier, não veio. Tanto faz. Isto é uma indiferença que muitas pessoas têm em relação ao Espírito Santo. E depois há aqui uma questão. Os apóstolos foram enviados por Jesus para Jerusalém e Jesus disse-lhes: fiquem lá à espera que venha o Espírito Santo. Não comecem a atuar sem o Espírito Santo. E eles esperaram, e esperaram, e esperaram, e esperaram. Será que nós temos a capacidade de esperar como eles esperaram? Queremos as coisas para ontem, de preferência. E às vezes não é segundo os nossos tempos. Às vezes, neste tempo de espera do Espírito Santo, estamos a ser preparados, equipados para recebê-lo depois como deve ser. A indiferença é perigosa. Não podemos ficar indiferentes ao Espírito Santo e temos de esperar se for caso disso. Depois, por fim, há um último obstáculo para o Espírito Santo vir a nós. Além da indiferença, além do medo, além da ignorância, também há o risco que alguns de nós podemos ter, que é a pouca fé. Não acreditarmos no Espírito Santo. É algo que vem referido várias vezes na Bíblia. Logo no Gênesis, o Espírito está sobre as águas a mover-se. Depois desce sobre Jesus no dia do seu batismo. Manifesta-se no deserto e ao longo da sua vida. Manifesta-se em cheio no Pentecostes e depois durante todo o Novo Testamento até o Apocalipse. E nós achamos que o Espírito Santo é algo só da Bíblia. Achamos que está fechado naquele livro. Como se fosse uma fábula, uma história para crianças. Aqui está um pouco também da ignorância, mas também da pouca fé. Porque nós lemos, ouvimos e não acreditamos que seja possível hoje acontecer o que aconteceu há 2000 anos. E tudo isto são pequenos bloqueios, pequenos muros, às vezes muito grandes, que nós colocamos à ação de Deus na nossa vida. O medo ao Espírito Santo, a ignorância sobre o Espírito Santo, a indiferença ao Espírito Santo e a pouca fé que nós temos sobre a ação de Deus através do Espírito Santo nas nossas vidas. Durante estas semanas vamos falar sobre isto tudo, para tentarmos desbloquear, para destruirmos esse muro que fomos construindo ao longo dos anos, para deixarmos que o Espírito de Deus venha até nós. Mas falando deste Espírito Santo, que estou agora aqui a falar tanto, é sempre bonito pegarmos naquilo que Jesus diz no Evangelho. E os capítulos 14, 15, 16 e 17 de São João são um grande discurso sobre Jesus, no contexto de despedida, em que ele fala várias vezes do Espírito Santo. Nós hoje escutamos a sua primeira referência ao Espírito Santo, a primeira promessa que ele faz sobre o Espírito Santo, no contexto da última ceia. Jesus está num ambiente de despedida. Lavou os pés aos apóstolos, celebrou a última ceia e agora está a despedir-se deles. E está a dizer-lhes que vai embora. Está também a dizer-lhes que vai embora, mas para enviar o Espírito Santo. Essa é a primeira vez que Jesus faz essa promessa aqui no capítulo 14 de São João. Eu vou para o Pai enviar o Espírito Santo em meu nome. Os apóstolos estão a escutar isto. Nós hoje também estamos a escutar isto. As palavras são as mesmas. As palavras que mudaram aqueles homens e mulheres são as mesmas que nós hoje estamos aqui a escutar. E se aqueles homens e mulheres foram renovados pelo Espírito Santo, nós também podemos ser renovados pelo Espírito Santo. E este é um ponto importante para hoje ficarmos conscientes. Nós todos podemos ser renovados pelo Espírito Santo. Não é preciso ter muita fé ou pouca fé, ser muito crente ou pouco crente. Basta querermos ser renovados pelo Espírito Santo, porque Ele veio a nós. Jesus promete isso no Evangelho, que nós escutamos hoje.
nós viremos e faremos nele, em cada um de nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. É Jesus que diz isto. Nós viremos. A Trindade virá a nós e em nós fará a sua morada. É uma promessa de Jesus. E que eu saiba, ele passou no teste do polígrafo. Ele não é mentiroso. Porque se Jesus for mentiroso, não é Deus. Então, se ele é Deus, e se ele diz a verdade, e se ele é a verdade, então temos de acreditar nestas palavras. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Jesus Cristo diz, e nós já escutámos esta frase várias vezes, eu pedirei ao Pai para vos enviar um outro defensor que esteja sempre convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Eu vou deixar-vos, mas vou pedir ao Pai que vos envie um defensor, um paráclito, um advogado, um conselheiro, o Espírito Santo. É a promessa de Jesus. Eu vou pedir ao Pai que vos envie um defensor. Eu não sei como é que são vocês, mas quando tenho dúvidas, a primeira coisa que eu faço, alguém adivinha o que é? Quando tenho uma dúvida, algo que eu não sei fazer, o que é que eu faço? Se vocês não sabem, vão ao Google e perguntem-lhe o que é que eu faço. Por exemplo, agora está na moda, não é? Tenho dor de garganta, vou ao Google e escrevo: Google, dor de garganta é sintoma de Covid? Dor de cabeça é sintoma de Covid? Chamas-te Google? Ok. Dor de dentes é sintoma de Covid? Pode ser. Onde está o Google aí a falar? Hey Siri. Quando nós temos dúvidas, vamos ao Google. Mas às vezes o Google dá respostas erradas, não sabe tudo. E quando o assunto é religião, o Google dá de tudo. Agora imaginem só, se fosse possível nós termos ao nosso lado alguém mais sábio do que o Google. Ou melhor, em vez de estar ao nosso lado, estar mesmo dentro de nós alguém mais sábio do que o Google. Já agora, o Google é uma página da internet que sabe tudo. Para quem não sabe, eu agora digo, o Google é uma página, nós pomos lá qualquer coisa e ele apresenta resultados de todo o género possível. Imaginem o que era nós termos alguém assim em nós, que nos enchesse com esta sabedoria. Jesus promete enviar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E o Espírito Santo é muito maior do que a base de dados da Google. O Espírito Santo sabe muito mais do que todos os computadores juntos deste mundo. O Espírito Santo é Deus e não há nada nem ninguém maior do que Deus. E Jesus promete enviar o Espírito Santo, o conselheiro, aquele que dá conselhos à nossa vida. Promete enviar à nossa vida o Espírito Santo, que é o advogado, que está do nosso lado, que joga a nosso favor, que tira as dúvidas que tínhamos ao longo da vida, como os advogados devem fazer. É o Espírito Santo prometido por Jesus, que nós hoje podemos receber e que estamos aqui a ouvir falar tanto, que estará sempre convosco, conforme diz Jesus no capítulo 14 de São João. É o Espírito da verdade, que nos abre os olhos para a verdade. É o Espírito que nós recebemos no dia do batismo. Vamos pensar que o Espírito é uma chama, e no dia do batismo essa chama foi metida em nós. Vamos pensar no dia também da confirmação do crisma, em que esta chama voltou a ser colocada em nós. A chama, sem oxigênio, começa a apagar-se, começa a perder força. E então é importante que ao longo da vida nós demos oxigênio à chama para que ela volte a ficar forte como esta chama. Por isso é tão importante nós hoje aqui falarmos de pedir o Espírito Santo novamente. Por isso é tão importante nós regularmente, mesmo diariamente, pedirmos a Deus que envie o Espírito Santo sobre nós, para que a chama que está em nós comece a ganhar força, a brilhar novamente com intensidade e calor, uma chama verdadeira. Deus quer fazer isso, mas nós temos de autorizar a sua entrada em nós para que possa superar o oxigênio, para a chama voltar a ganhar nova força.
podemos fazê-lo de forma muito simples. E a melhor forma, e a mais simples possível, é mesmo pedir a Deus: Deus, envia o Espírito Santo prometido por Jesus. Ou então, mesmo mais diretamente falando com o Espírito Santo: vem Espírito Santo. 3 palavras, fáceis de decorar: vem Espírito Santo. Ainda por cima é o nome desta série, Veni Sancte Spiritus. Para que nos recordemos e gravemos no nosso coração e na nossa mente estas 3 palavras: vem Espírito Santo, Veni Sancte Spiritus. Eu até falo estrangeiro para vocês hoje. A Constança, tens quantos anos? Tem 11 anos. Mas a Constância diz que tem 11 anos, mas ela na verdade tem muito mais do que isso. É muito bem conservada. E a Constância antigamente, quando não chovia, a Constância fazia a dança da chuva. Fazias? Aí há cerca de 700 anos atrás, eras nascido, tu é que não sabes, foste enganada pelos teus pais. Tu não tens 11 anos, tu tens 711 anos. A Constança, há 700 anos, quando não chovia, a Constança ia para a rua, juntava ao grupo de amigos, faziam uma roda, começavam a dançar e pediam com braços para cima: vem chuva, vem chuva, vem chuva. Era assim ou não era? Antigamente era assim. Quando não chovia, as pessoas iam para a rua e começavam: vem chuva, vem chuva. Alguém é desse tempo, além da Constança? Depois, mais tarde, inventaram a oração de Santa Bárbara para não trovejar e etc. Mas antes disso tudo, era assim que se fazia: vem chuva. E os deuses faziam a chuva cair sobre a terra. De vez em quando, às vezes falhava. Aqui é quase a mesma coisa. Queremos o Espírito Santo, peçamos o Espírito Santo que venha refrescar a nossa vida, que venha molhar-nos de cima a baixo. E nós, como esponjas que absorvemos, podemos absorver o Espírito Santo. Só temos de pedir: vem Espírito Santo. E podemos fazê-lo com os braços para cima: vem Espírito Santo. Ou então, em atitude de quem está a pedir: vem Espírito Santo. Ou então, com as mãos no coração, para senti-lo a passar diretamente ao coração: vem Espírito Santo. Ou então com uma mão para cima, apontar para Deus, e outra para o coração, como se fosse uma ligação: vem Espírito Santo. Simples. Ou então, se quiserem ser muito cultos: Veni Sancte Spiritus. À vontade. O Deus das línguas também sabe latim. Ou em espanhol, se quiserem, ou em inglês, como quiserem. O que importa mesmo é que o Espírito Santo se abra, que o nosso coração se abra ao Espírito Santo, ao Espírito da verdade. E é Jesus que promete isso no Evangelho, conforme hoje já escutámos várias vezes, já vos li várias vezes essa passagem. Eu pedirei ao Pai para vos enviar um outro defensor que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas nós podemos. Porque o mundo não quer saber de Deus, mas nós queremos. Bem, o Espírito Santo lembra-nos que Deus nos ama, que Deus está connosco. O Espírito Santo faz-nos amar os outros mais e melhor. O Espírito Santo faz-nos servir os outros. O Espírito Santo acompanha-nos na nossa vida. O Espírito Santo é o nosso conselheiro permanente ao longo dos tempos. E quando nós temos o Espírito Santo em nós, começamos a dar frutos. E os frutos renovam a face da terra. Vamos pedir agora a Deus, para vos mostrar que é tão simples. Vamos pedir a Deus o Espírito Santo agora. E que já falei, braços para cima, para baixo, de joelhos, sentados, do pé, como quiserem. Que seja o coração que esteja aberto agora para receber o Espírito Santo. Deus Pai, hoje Jesus promete-nos, uma vez mais, enviar o defensor, o Espírito da verdade, o advogado, o conselheiro. Hoje Jesus, uma vez mais, promete enviar o Espírito Santo. E é isso, Senhor. É nessa intenção que nós estamos aqui neste momento, nesta caminhada para o Pentecostes. Sem medos, sem hesitações, sem bloqueios de fé. Com mais conhecimento da importância de termos em nós o Espírito Santo. Hoje, Senhor, Deus Pai, queremos pedir-vos que se cumpra o que Jesus disse na última ceia. Nós deixámos-lo partir para a pátria, para enviar o Espírito Santo.
E por isso mesmo, Senhor Deus, Pai, nós que vos amamos, queremos amar-vos mais e melhor e queremos amar mais os outros, queremos ser mais pacientes, mais benignos, mais misericordiosos, mais compassivos. E por isso, Senhor, precisamos do fogo do Espírito Santo. Enviai sobre nós, Senhor, o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo.